Bom dia a todos, muita paz, muita harmonia em nossos corações. Vamos pedir a Deus que envolva o planeta Terra na sua luz divina, ilumine as mentes da população da Terra, das populações, para que todos nós consigamos, no estágio que fazemos aqui na Terra, a evolução que tanto almejamos. E vamos trabalhar apresentando o maravilhoso trabalho de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nos revela o seguinte: todos os fenômenos do nosso sistema solar são dirigidos por uma comunidade de espíritos puros. Esses espíritos foram eleitos pelo próprio Criador para uma responsabilidade tão grande. E Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade. Essa comunidade já se reuniu 2 vezes nas proximidades da Terra. E nós perguntamos, mas com que fim? Com a finalidade precípua de estudar e resolver problemas da organização e da direção do planeta Terra. Nós sabemos, tanto pela ciência, quanto pelo espírito de luz que é Emmanuel, que a Terra se originou de uma bola de fogo que se desprendeu do Sol. E Emmanuel comenta que Deus a colocou nas mãos de Jesus. Logo que isto aconteceu, a comunidade dos espíritos puros se reuniu para os primeiros estudos sobre a Terra. Muito tempo depois, numa segunda reunião, a comunidade de espíritos puros tinha que estudar, tinha que examinar, tinha que considerar a encarnação de Jesus na Terra. Afinal, Jesus é o formador do planeta Terra. Na doutrina espírita, há 3 livros que nos atestam sobre a responsabilidade de Jesus na formação do planeta Terra. A Gênese, de Allan Kardec, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. E é do livro A Caminho da Luz que nos valemos nesta nossa fala. É em A Caminho da Luz que estudamos as lindas considerações, as sublimes revelações da atuação de Jesus na formação do planeta Terra. Uma vez formado o bloco de matéria ígnea, oriundo de uma explosão solar, leis matemáticas e perfeitas de origem divina foram se juntando ao longo do tempo. E todos os fenômenos da natureza que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão na Terra são regidos por essas leis divinas. São fenômenos inteligentes e de perfeita harmonia. Aos poucos surge na Terra o hidrogênio, e surgem também os mananciais de energia elétrica. O frio dos espaços atua sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais acontece com a leve solidificação da crosta do globo terrestre. Formam-se com o tempo os oceanos. Com o tempo, a atmosférica está carregada de vapores aquosos e grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. E sobre a Terra, o caos fica dominado como que por encanto. As paisagens se aclaram, a luz solar se projeta nesse novo teatro de evolução e de vida. Emmanuel revela que, após a longa confusão dos elementos físicos, as mãos de Jesus só então repousaram. E continuam as lindíssimas revelações de Emmanuel. Como o grande trabalhador da Terra, Jesus, no comando de sua equipe, venceu todos os pavores das energias desencadeadas. Mas como? Nós indagamos a nós mesmos.
organizando cuidadosamente essas energias, o que demandou muito tempo também. Entretanto, os séculos corriam e o trabalho árduo se realizava. Jesus lançou seu amor, sua misericórdia, seu respeito sobre aquele bloco de matéria ainda informe. E a sabedoria de Deus é que tinha deslocado do sol para suas mãos divinas e laboriosas. Assim, ele esculpiu a terra, nosso divino educandário. Aqui, bem aqui na terra, Jesus semearia todo o seu amor, a sua luz e a força divina da sua justiça. Juntamente com seu exército de trabalhadores altamente preparados, Jesus compôs o estatuto que regularia os fenômenos físicos da Terra, isto é, o conjunto de regras que tratavam dos fenômenos físicos aqui na Terra. Organizou tudo que estava constando do cenário e estabeleceu tudo que seria indispensável à existência dos seres do futuro. Como vimos, tornou a pressão atmosférica apropriada ao ser humano, que a esse tempo ainda não se encontrava na Terra. Estabeleceu centros de forças da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da Terra. A ionosfera é uma parte da atmosfera superior situada entre 100 e 1.000 quilômetros de distância da superfície da Terra. Nessas paragens do alto, a radiação ultravioleta extrema e a radiação solar de raios-x ionizam os átomos e moléculas, criando assim uma camada de elétrons. E a estratosfera se caracteriza pelos movimentos do ar em sentido horizontal. É a segunda camada da atmosfera. Na estratosfera, a temperatura aumenta com a altura. E essa camada se encontra a 50 quilômetros de altitude a partir da superfície da Terra e abriga a camada de ozônio. Jesus organizou usinas de ozônio, que é um elemento que se forma naturalmente em camadas superiores da atmosfera e tem alta capacidade de reagir, possui grande poder desinfetante. Nessas usinas de ozônio, organizadas por Jesus e sua equipe, são filtrados os raios solares que chegam até nós devidamente filtrados e já de forma adequada à vida aqui na crosta terrestre. Assim, nosso amado Mestre estabeleceu uma profunda harmonia entre os fenômenos físicos da natureza. E com isso, Jesus possibilitou um ambiente propício às variedades da vida aqui na Terra. Nas energias que vitalizam o plano estão as mãos amorosas e santas de Jesus. Sabemos que a natureza é tudo que se pode ver no planeta Terra que não tenha sido feito pelo homem. As energias da natureza aqui na Terra são compostas pela amplitude do verde, da fauna, da flora e de uma forma geral, de tudo que diz respeito ao que nós chamamos natureza, mais crescido e desenvolvido sem interferência humana, apenas com a ajuda dos fenômenos naturais. Na Terra, os recursos naturais se renovam e são utilizados para gerar energia. Esses recursos são chamados de fontes de energias renováveis, como a luz do sol, as águas dos rios, a força dos ventos, eventuais materiais orgânicos, a força das ondas, a força das marés e o calor do interior da Terra. Assim, nós vemos que a natureza aqui na Terra é fruto do trabalho de Jesus. O magnetismo do amor de Jesus é o fluido que alimenta a ordem e a vida no planeta Terra. Emmanuel nos informa textualmente que, entre aspas, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seu pensamento.
E então, ao longo do tempo, desceu sobre a Terra uma nuvem de forças cósmicas, envolvendo todas as fórmulas de vida do planeta Terra. Depois de certo tempo, tudo se recobria com o protoplasma, ou seja, uma matéria gelatinosa sem forma definida que cobria toda a crosta do planeta. É o protoplasma, matéria gelatinosa sem forma definida que cobria toda a crosta terrestre. Pode-se dizer que o protoplasma é o líquido contido nas células vegetais ou animais. Pode-se dizer que o protoplasma é qualquer substância contida no interior das células. E a crosta terrestre toda estava coberta com o protoplasma. Os montes, os vales, as grutas, as profundezas oceânicas, enfim, toda a superfície deste nosso mundo maravilhoso. E com o protoplasma, então, Jesus lança na superfície da Terra os germes sagrados dos primeiros seres humanos do planeta. Nos livros que nós citamos anteriormente, A Gênese, de Allan Kardec, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, os seus autores atestam o aparecimento do protoplasma e toda a cadeia evolutiva. Atestam a formação da camada gelatinosa depois das altas temperaturas do nosso globo. E atestam a seguir o resfriamento pelo qual passou o nosso planeta na época de sua constituição. A Terra começou a se formar há 4 bilhões e meio de anos, localizando-se num sistema solar formado cerca de 5 bilhões de anos. Antes, porém, do surgimento das primeiras vidas aqui na Terra, Jesus tinha comandado sua equipe para preparar convenientemente o planeta para o fim ao qual se destinou. Ou seja, a finalidade da Terra é nos servir de bendita e divina escola. A finalidade da Terra é exercer o papel de nosso educandário divino. E neste educandário, temos aulas presenciais, 24 horas por dia. Enquanto o corpo dorme, o espírito trabalha, sempre assimilando lições e praticando as atitudes de suas índoles. Mas o espírito depuradíssimo do universo que organizou tudo isto é Jesus. Foi Jesus quem comandou uma enorme equipe muitíssimo competente e laboriosa a trabalhar na formação do planeta Terra. Foi ele quem formou o planeta Terra. A Terra é um planeta, digamos assim, encantado, onde todas as fórmulas são líricas, poéticas, fórmulas precisas, perfeitas. Jesus nos revela que ele e o Pai são um. João registrou em seu Evangelho que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, prestemos atenção, ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz: ninguém vai ao Pai. E este senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, quer dizer, ninguém vem ao Pai se não seguir meus ensinamentos, se não praticar meus ensinamentos. João registrou ainda que Jesus disse a Filipe: as palavras que eu uso com vocês não são propriamente minhas, são do Pai, porque Ele está em mim. E diz ainda: acreditem nisso, ao menos por causa das mesmas obras. Isso está em João 14, 11. E em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18,
Jesus nos revela: toda autoridade me foi concedida na terra e nos céus. Jesus nos diz simplesmente: eu e o Pai somos um. E João registrou isso no capítulo 10 do seu Evangelho, no versículo 30, simplesmente. E Jesus diz que ama o Pai de tal maneira que faz tudo o que o Pai deseja que ele faça. Ele e o Pai têm a mais nobre interação, a mais sublime interação. Ele e o Pai têm a maior identidade de ideias, o mesmo entendimento, sem jamais questionar essas ideias, porque ambos estão unidos de uma tal maneira que sentem sua unidade e sua identidade um com o outro. Raul Teixeira, orador espírita muito conhecido, há algum tempo proferiu na Federação Espírita do Paraná uma linda palestra em que aborda de forma muito feliz a declaração de Jesus. Aquela declaração anotada por João no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, citada há pouco por nós. Raul Teixeira nos diz que a integração de nosso Mestre com o Pai Criador é tamanha que o Mestre revelou o seguinte a todos nós: desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de meu Pai que está nos céus. E se Jesus fazia a vontade do Pai com tanta fidelidade, com tanta lealdade, tanta integridade, com tanta probidade e firmeza, ele podia muito bem dizer, como disse: eu e o Pai somos um, porque eu faço exatamente o que ele quer. Eu o represento no mundo. Mais uma vez, repitamos o que Jesus disse: vim fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. João capítulo 6, versículo 38. E Jesus chega ao planeta Terra há mais de 2000 anos. No Velho Testamento, os profetas que mais se destacam quanto à vinda de Jesus são Isaías e Miqueias. Houve também detalhadas revelações sobre o que seria o ministério de Jesus aqui na Terra. Isaías, no capítulo 9, contém outras profecias muito conhecidas sobre a vinda de Jesus. Simeão, que é um personagem que vem nos encantar com o que relata Lucas no seu Evangelho, capítulo 2, nos versículos de 22 a 35. Lucas relata que Maria e José tinham levado ao templo o menino Jesus a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme a lei de Moisés. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, muito idoso, que, conforme todo o povo judeu, esperava também pela vinda do Messias para salvar o povo de Israel, de acordo com as profecias. Simeão havia mediunicamente recebido um aviso do alto, no sentido de que não morreria sem antes contemplar com seus próprios olhos o Messias enviado por Deus. Simeão estava no templo também e se aproximou de Maria e pediu para segurar o menino Jesus um pouquinho. Maravilhado, tomou o menino deitadinho em seus velhos e cansados braços e pensou: agora, Senhor, teu servo já pode partir em paz. E irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, maranhense de Miritiba, como sabemos, inspirando-se no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, elaborou um lindo conto intitulado Simeão e o Menino, psicografado por Chico Xavier, aliás, constante do livro Pontos e Contos. Nesse conto, irmão X relata, em linguagem atual, que tudo que Lucas registrou no capítulo 2 do seu Evangelho.
Mas irmão X o complementa com extrema ternura. De início, pergunta mentalmente ao menino Jesus: por que você preferiu nascer numa manjedoura em vez de num bercinho? E uma vez que você veio para tratar dos interesses de Deus junto à humanidade da Terra, acaso você planeja se vestir com trajes mais pomposos? Por que você não nasceu ao lado do imperador para poder defender melhor o povo de Israel? Pois se você tivesse nascido numa família de magistrados, conviveria muito mais efetivamente com patrícios ilustres, legionários, tribunos, gladiadores, pretorianos, e assim desfrutaria de muito mais prestígio. Perguntou ainda mentalmente ao menino Jesus, porque não tinha feito como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó. E continuava com suas indagações mentais formuladas ao menino Jesus. Muito preocupado com a missão de Jesus, Simeão perguntou em pensamento quem seria que iria prepará-lo para seu ministério. E pensou: que será de ti, Senhor, se ao menos um lugar no sinédrio? Samuel pôde lutar contra os filisteus. Saul guerreou até a morte para manter seu domínio. Davi apreciava o fausto do poder. Salomão, que optou por um casamento político, viveu administrando sua imensa riqueza. Mas você, Jesus, não está ligado a príncipes, nem a juízes, nem a sacerdotes. Será que você não podia ter encontrado um lugar mais conveniente para nascer, Senhor? Jesus escutou tudo que Simeão lhe perguntara mentalmente. Sorriu com meiguice e doçura. Mas Simeão continuou com suas perguntas preocupadas. Onde é que você vai apresentar Deus à humanidade? E como? Entre os poderosos? Você vai escrever livros? Vai improvisar discursos? Vai arranjar dinheiro para ajudar os pobres? Vai construir um templo novo? Vai decretar medidas para a transformação de Israel? Onde, Jesus, você vai divulgar os divinos desejos de Deus? O menino Jesus, então, ergueu sua mãozinha direita e bateu muitas vezes no coração de Simeão. Nisso, Maria se aproximou e suavemente recolheu Jesus em seus amorosos braços de mãe. E somente após desencarnar, Simeão pôde saber que Jesus não deixara sem resposta. Com as batidinhas que o menino fez com a mãozinha no coração do idoso, Simeão entendeu claramente que Jesus tinha vindo para colocar Deus no coração dos homens. O ministério de Jesus aqui na Terra foi muito criticado por inimigos seus, grupos filosóficos, políticos e religiosos que exerciam forte influência na vida do povo. Eram os escribas, fariseus, saduceus e o grupo dos sacerdotes, que, apesar de não terem o mesmo destaque, participaram de alguma forma da vida e do ministério de Jesus, como os herodianos, os samaritanos, os publicanos e os zelotes. Mas todos eles pertenciam a um grupo influente e desejavam sempre flagrar eventual erro ou equívoco de nosso amado Mestre, o que nunca conseguiram. A humildade do Mestre Jesus é divina. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 28, são citadas as palavras de Jesus. A mim foi concedida toda a autoridade no céu e na terra, conforme já vimos. Então, um espírito evoluidíssimo, detentor de toda a autoridade no céu e na terra, um espírito que formou o planeta Terra, que o organizou em todas as suas forças telúricas e espaciais, um espírito que preparou a Terra com amor e carinho
para que aqui fossem matriculadas almas em estágio evolutivo. Era e é tão poderoso, no mais divino sentido da palavra, como pôde tolerar a rispidez da humanidade. Um espírito tão poderoso, por que lavar os pés de seus apóstolos na última ceia? Esse espírito sublime que foi e que é tão grandioso, que tolerou com a maior simplicidade toda a inferioridade do ser humano. Tão evoluído que nós não podemos compreender sua magnitude nem sua magnanimidade. Mas nós sentimos todo o seu poder, todo o seu amor, toda a sua generosidade. E mais, sentimos e refletimos sobre sua santa capacidade de abnegação, seu divino altruísmo, sua sublime dedicação a cada um de nós. Do próprio plano espiritual, ele poderia ter nos ensinado tudo o que nos ensinou presencialmente, mas ele estava imbuído de seu infinito amor. Aqui na Terra, encarnou com a maior humildade e com abnegação ímpar, única. Poderia ter nos ministrado todos os seus preceitos, toda a sua orientação. Poderia ter nos feito todas as suas recomendações e suas divinas preleções sem ter saído dos planos espirituais, sem ter encarnado neste orbe. Mas ele desejou cumprir a vontade do Pai, no sentido de que nós o conhecêssemos fisicamente também, para que nossa incipiência não retardasse, não dificultasse ou até mesmo não impedisse a nós de o ouvir ou também de assimilar tudo que ele veio nos ensinar. Estoicamente passou por terríveis humilhações. Sujeitou-se a ser caluniado, escarrado, assediado de todas as formas, tratado com escárnio e violência, ser ridicularizado e crucificado. Justamente ele, a quem foi concedida toda a autoridade no céu e na terra. Justamente ele que formou o planeta Terra, organizou-o e o preparou para que aqui, neste orbe divino, pudéssemos palmilhar as trilhas da evolução, da paciência, da renúncia, do perdão e do amor. Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Isto está em João, capítulo 12, no versículo 48. Foi ele quem o enviou. Foi Deus quem o enviou. Está assim explicado por que Jesus veio. E consideremos as doces revelações que ele nos fez. Veio ao mundo para salvá-lo, não para julgá-lo. Porque então, meus irmãos, nós temos a mania de querer julgar todo mundo, de querer condenar as pessoas, sem que nem conhecemos os motivos que levam as pessoas a determinados comportamentos. Não julguemos jamais. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos disse que veio ao mundo para salvá-lo, salvar o mundo de nós mesmos e não para julgá-lo. No mesmo capítulo, João 12, no versículo 49, ele diz: porque não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E diz depois, no capítulo 13, no versículo 13, ele nos diz: vós me chamastes de Mestre e Senhor, e eu o sou. Depois ele diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. João 15, 16. Jesus deseja que nós demos frutos, ou seja, que obedeçamos a seus ensinamentos e sejamos exemplos.
Nossos frutos são a filosofia de vida pela qual nós optamos, assumindo em primeiríssimo lugar o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos, e aí sim haveremos de ter paz. E a promessa de nosso Divino Mestre, que se prepara para voltar ao mundo espiritual. Em João 14, no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Vós credes em mim, crede também. Vós credes em Deus, crede também em mim. Quer dizer, ele afirma que nós cremos em Deus e ele nos manda crer também nele. Vós credes em Deus, crede também em mim. E depois ele diz em João 14,16: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No versículo 17 ele diz: é o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. No mesmo capítulo 14, no versículo 26, ele diz: mas o Consolador, o Santo Espírito, quer dizer, as sagradas revelações do mundo espiritual, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que ora vos tenho dito. E em João 16, no versículo 12, Jesus fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas nós não podeis suportar tudo agora. Então, nós percebemos claramente que ele tinha muito a nos dizer, mas nós não tínhamos ainda experiência, não tínhamos intelecto, não tínhamos conhecimento para entender o que ele queria, o que ele iria nos dizer. Então ele falava da doutrina espírita, que para nos ser apresentada, teve que esperar até a humanidade estar apta a entender as revelações ali contidas, porque o espiritismo se apoia em 3 pilares: na ciência, na filosofia e no evangelho. A ciência muda sempre, porque evolui pela lei do progresso. A filosofia também muda, porque nossas vidas mudam, nossas circunstâncias mudam, então nossas perquisições também mudam. E o evangelho é a luz divina, é a luz imperecível, que jamais mudará. É a luz imperecível. Então, o Consolador prometido por Jesus, doce Mestre e Senhor, no próprio livro, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, nos é explicado. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. O Espiritismo nos é mostrado não mais como coisa sobrenatural, mas sim como uma das forças vivas da natureza e constantemente atuante. O Espiritismo é a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos, e por não serem compreendidos, são considerados como fenômenos fantásticos, pertencentes ao mundo do maravilhoso. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. E assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. A doutrina espírita nada ensina que seja contrário ao que Jesus nos ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas
sob forma alegórica. A doutrina espírita vem cumprir nos tempos preditos o que Jesus anunciou e vem preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra de Jesus, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino dos céus na terra. Jesus é o amor de Deus. Por meio de Jesus, Deus manifesta todo o seu amor por nós, que somos a sua criação. Então, nesse teor todo de explicações da doutrina espírita, nós devemos procurar o amor a Deus sobre todas as coisas. Amar ao nosso Criador sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Este é o caminho certo para nós amarmos a Deus. É o caminho que nos levará a Deus, ao reino de Deus aqui na Terra. Vamos agradecer por este momento de estudo e de aprendizado que o Espiritismo nos traz. E vamos, então, lembrar com alegria que Jesus é o amor de Deus. E agradecer a Jesus por todos os sacrifícios tão grandes que ele fez, todo o trabalho maravilhoso que ele realizou na organização da Terra. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus pela saúde, pelo trabalho, pelas nossas ocupações e nossos estudos da doutrina espírita, que nos esclarece, nos tranquiliza e é a doutrina da nossa esperança divina. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja.